E para discutir esse e outros assuntos relacionados à tributação, o RIC Notícias Opinião entrevista agora o presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva. Seja muito bem-vindo, Mauro. Boa tarde a todos. Vamos contribuir aí com o debate. Tá certo, então. Mauro, um estudo feito, inclusive, pela própria Unafisco, mostra uma defasagem, de mais de 170% na tabela do imposto de renda, a depender da faixa de renda. Isso porque as alíquotas são ajustadas pela inflação desde 96. Se a gente for falar, trocando em miúdos, na prática, qual que é o impacto disso na vida do brasileiro, hein? Veja que esse número com a inflação, divulgado agora, recentemente, de junho, ele já ultrapassa 180% das demais faixas e com esse reajuste que teve da tabela em abril, na faixa de isenção nós temos a defasagem aí de uns 114% na faixa de isenção e de mais de 180% das demais faixas. E essa história dos 5 mil já está até defasada. Com o crescimento aí do passado tempo, o crescimento da inflação, hoje para a gente resgatar os valores de 1996, aí descontando os reajustes que foram dados, hoje a tabela tinha que estar numa faixa de isenção de 5.289. Mas os 5 mil que estão em discussão, o presidente Lula prometeu, mandou o projeto, o presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, a deputada Arthur Lira, parece que está acatando. Então isso realmente vai dar um alívio para a classe média, naquelas pessoas que tenham um rendimento até 5 mil. Não é uma isenção, é uma redução, ou seja, calcula o imposto normalmente e aquilo que for calculado se reduz a zero, porque não é uma isenção, porque se fosse, beneficiaria todas as demais faixas. E o governo não quis isso, ele quis beneficiar só essa faixa até 5 mil. Então isso de fato está dentro do discurso da justiça tributária, é aliviar o peso da classe média, que tem muito onerada. Desde 96, o que a gente assiste? Quem ganha lucros e dividendos vem sendo desonerado, e esse peso a sustentar as políticas públicas tem sido jogado nas costas da classe média. Então ainda nós vamos ter aí um alívio, que o governo calcula em 35 bi, outros falam em 50 bi, mas vamos ter um alívio anual considerável. Agora, se a tabela fosse reajustada toda, o alívio seria ainda maior. Esse reajuste que eu disse anteriormente, com esses percentuais, de 180% nas demais faixas, 114% na faixa de isenção, daria um alívio anual para a classe média de mais de 260 bi. Se espera uma arrecadação do imposto de renda de mais de 400 bi, e esse reajuste seria mais de 260 bi de alívio. Esse dinheiro iria para a mão da população, para consumo, poupança, pagamento de dívida. Isso iria dinamizar o PIB. Porém, é claro que a gente entende que todo esse esforço de um único ano, de um único governo, não seria possível. Por isso que a gente avalia como positiva essa proposta de aliviar quem ganha até 5 mil e até quem ganha um pouco mais, com a redução um pouco menor, mas também com alívio até 7.500. Mauro, Camila Andrade aqui. Bom, você já citou aí que o ideal seria que nós tivéssemos uma revisão completa dessa tabela para aí sim termos de fato uma justiça tributária. Essa é a visão, inclusive, de alguns dos parlamentares que criticam essa medida. E a questão principal na discussão do Congresso é como é que a gente vai fazer esse cobertor, que é curto, cobrir ali o que é necessário, porque para tentar tapar esse buraco, se eu não me engano, de 26 bilhões que vai ser aberto com essa isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês, e aqui, desconsiderando que o Congresso já falou, o próprio Arthur Lira, de que isso deve ser ampliado para quem ganha até 7 mil ou 7.500 reais por mês, que a gente vai ter que buscar uma compensação e que o Congresso não tem essa mesma disposição que tem em beneficiar essas pessoas, que são milhares e milhares de eleitores com a isenção, de também penalizada e quem ganha mais com uma alíquota um pouco mais pesada, como é que a gente vai fazer para fechar essa conta? Como que você analisa esse cenário e qual que seria o caminho ideal do Congresso? Olha, essa injustiça tributária em cima da classe média, como eu disse, foi construída baseado na isenção sobre lucros e dividendos. E quem ganha mais, tem uma renda maior, ele tem
boa parte da sua renda, ou a totalidade, advinda de lucros e dividendos que são isentos, né? Então, a proposta do governo, com alguns ajustes, ela pretende trazer alguma tributação para lucros e dividendos, né? Que são compõem a principal parte da renda dos mais ricos. É preciso compensar por uma questão de equilíbrio das contas públicas. Então, é preciso haver algum tipo de compensação desses 35 bilhões aí, é preciso se compensar. E essa compensação tem que vir naqueles que não estão pagando, né? E quem não está pagando imposto atualmente é quem tem uma renda mais alta, principalmente oriunda de rendimentos isentos, e principalmente de lucros e dividendos. Aí entra uma questão, mas será que tributar lucros e dividendos não é ruim para o Brasil? Né? Olha, eu posso citar para vocês Europa e Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a tributação de dividendos pode chegar até 37%, né? Você pode chegar a 15%, 20% até 37% lá. E lá nos Estados Unidos nós temos o maior mercado de acionário do mundo, o maior mercado de fundos imobiliários do mundo. Então, o brasileiro que investir nos Estados Unidos, ele recebe a tributação na fonte nesses níveis que eu falei. Se investir na Europa, a mesma coisa. Então, tributar lucros e dividendos, nós somos a exceção aqui no Brasil, né, de isentarmos. Entraremos agora naquele patamar, que aliás é um patamar bem inferior aos demais países. Não gerará de forma alguma nenhum problema de competitividade tributária, de tirar a atratividade do país, porque lucros e dividendos, na distribuição deles, há tributação em todos os países, né? O que a gente vai estar fazendo é chamando essas pessoas que desde 96 não pagam imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos a contribuir com o país e tirarem o peso que foi colocado na classe média. Eu vou aproveitar essa oportunidade para esclarecer uma dúvida, porque a gente já ouviu aqui muitos representantes dos setores econômicos, né, a gente pode dizer do mercado econômico de um modo geral, questionando essa isenção do imposto ou da tributação sobre os dividendos, lucros e dividendos nesse caso. Qual que é a interpretação de quem contesta de que de fato há uma isenção e qual que é a realidade hoje sobre quem recebe lucros e dividendos no país? Veja, talvez você esteja fazendo referência ao argumento de que há uma tributação na empresa, né? O lucro é tributado na empresa e, portanto, já foi tributado esse lucro, né? Acontece que as coisas não são bem assim, né? Na empresa há uma alíquota que vai até 34%, mas é uma alíquota nominal. A alíquota efetiva que as empresas pagam é muito inferior a isso, né? E há, inclusive, uma coisa muito grave, que é o fenômeno da dupla não tributação. Ou seja, não há tributação nem na pessoa jurídica, nem na física. Por uma série de razões. Pode acontecer de não ser tributado na pessoa jurídica, por benefício fiscal, por uma série de razões contábeis, não é tributado lá. E quando vem para a pessoa física também não é tributado. Então ocorre a dupla não tributação. Então, quando a proposta traz uma tributação mínima, faz uma conta de ajuste, né, esse fenômeno é afastado, né, para tributar aqui. E haverá um limite, né? Nenhuma empresa, ninguém que investe vai sofrer uma tributação superior à alíquota de 34%. Então, somando o lucro distribuído da empresa, esse lucro não passará, a alíquota efetiva não passará de 34%, o que é uma alíquota muito inferior à que é praticada nos Estados Unidos e na Europa, com certeza. Não tem problema nenhum de competitividade com isso, né? As empresas vão continuar estimuladas a investir no Brasil, que tem um mercado consumidor pujante, tem um agro fortíssimo, tem minerais, tem uma indústria se recuperando em crescimento no setor de serviços. Então, nós temos um mercado que atrai as empresas. As empresas se instalam onde tem mercado consumidor, não é onde tem menor tributo. Elas se instalam onde tem mercado consumidor. E aqui tem mercado consumidor e terá uma tributação em níveis justos comparativamente com outros países. Então, não tem problema nenhum de afastar investimento estrangeiro ou empresa estrangeira. Essa tributação passa muito longe disso.
você que está chegando agora com a gente aqui na Jovem Pan News FM, só para você saber, nós estamos conversando com o Mauro Silva, que é presidente da Unafisco Nacional, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E, Mauro, tem um dado que me chama muito a atenção, que é feito, é um dado, na verdade, levantado até pela própria Unafisco, que o Brasil abre mão de mais ou menos R$500 bilhão por ano em isenções e também em privilégios fiscais. E aí eu queria perguntar para você quais desses benefícios hoje, falando em 2025, já não fazem mais tanto sentido assim e poderiam ser de certa maneira revistos em benefício, em prol do próprio brasileiro. Nas nossas contas, veja bem, o governo apresenta um demonstrativo que fala em pouco mais de 500 bilhões. Mas esse demonstrativo ele não segue a Constituição, porque a Constituição manda você considerar aí tudo que for isenção e anistia, e o governo não considera a própria isenção para lucros e dividendos. Se a gente considerar todos os benefícios, isso chega por volta de 850 bilhões. Desses 850 bilhões de benefícios, uns 260 são justificáveis, né? Porque trazem benefícios para o país, a geração de emprego, o desenvolvimento sustentável. Muito bem. Então nós ficamos aí com mais de 550 bilhões do que a gente chama de privilégios tributários. São aqueles benefícios que não têm vantagem para o Brasil, né? Bom, quais são os mais significativos? Bom, já falei aqui dos isenção de lucros e dividendos. Tem a questão do limite das empresas do Simples. As empresas do Simples são muito importantes para o país, geradoras de empregos, né? E de empregos para as pessoas de menor qualificação, então tem uma importância social fundamental, né? Porém, esse limite do Simples está muito alto. Há empresas que têm, por exemplo, empresas mineradoras estão no Simples, não há nenhuma justificativa para isso. Então, o limite do Simples é muito alto. Então, eu diria que mais da metade desse valor aí, de quase 100 bilhões do Simples, de benefício do Simples, é um privilégio, né? Então, nós temos Zona Franca de Manaus, a questão de quanto que esse benefício da Zona Franca de Manaus é justificável ou não, traz benefício para o país. Temos que debater isso. Então, citando aí lucros e dividendos, né? Zona Franca de Manaus e Simples, nós temos aí 3 grandes privilégios que vão se somando a outros, né? A questão das isenções para o agronegócio. O agronegócio é fundamental para o Brasil, né? Cresceu muito. O Brasil hoje é um gigante na produção de alimentos. Mas nós temos que discutir até que ponto nós precisamos voltar um pouco da tributação para o agro, porque o país está precisando desses recursos, de modo a não desestimular o agro, mas também sustentar as políticas públicas. Então, precisamos discutir isso. Enfim, há benefícios para a indústria automobilística que não se justificam, né? Não trazem benefício nenhum para o país, e há outros que precisam ser discutidos. O benefício fiscal é ruim em si? Não, desde que ele traga benefício para o país, gera empregos, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento sustentável, né? Diminuição de desigualdade. Se ele agir nessa direção, é bom para o Brasil. Agora, o que está acontecendo é que os benefícios têm funcionado apenas para o enriquecimento de alguns. Ô Mauro, e a pesquisa que a gente trouxe da Quest hoje, ela aponta também essa guerra, né? Na verdade, os brasileiros, eles querem mais justiça tributária, como o governo está chamando esse projeto, mas ao mesmo tempo eles rejeitam a ideia de ricos contra pobres, né? Você acha que o erro está na comunicação, na raiz de comunicar a maneira como isso vai ser feito? Ou talvez nós, mesmo comunicando da maneira mais clara, de alguma maneira os polos acabam convergendo da maneira como eles preferem entender essa história toda aí? Eu acho que aí a discussão, se você olhar os outros quesitos da pesquisa, você vai ver que as pessoas compreenderam adequadamente, né? Que quem tem uma renda maior deve pagar mais imposto, né? Mas a discussão de ricos contra pobres nos apontam para um conflito social, e as pessoas, naturalmente, se afastam dessa história de conflito. Eu acho que o rico está ao lado do pobre na defesa da justiça tributária. E quem é que vai defender que quem ganha mais deve pagar menos imposto, né? Com um mínimo de bom senso? Não vai. Isso não é ser rico contra pobre. As pessoas têm que pagar impostos, contribuir para as políticas públicas na medida do seu patrimônio e da sua renda, na medida da sua capacidade contributiva.
É isso que diz a Constituição. E é isso que ricos estarão ao lado de pobres. Quem for sensato, com a sensatez. E é isso que a população, a sociedade mostrou que quer. A sociedade quer justiça tributária. O conflito, ele acaba apontando por um conflito social que aí, naturalmente, a sociedade vai rejeitar. Mas justiça tributária, quem ganha mais, pagar mais, proporcionalmente mais, como estabelece a nossa Constituição, isso a própria pesquisa mostrou que é um desejo da sociedade. Então, talvez aí a questão seja em como abordar, fazer a narrativa, fazer o debate sobre isso. Não se trata de rico contra pobre, se trata de pobre e ricos a favor da justiça tributária, a favor de uma tributação justa que respeite a capacidade contributiva, como, aliás, está na nossa Constituição. Então, vamos cumprir a Constituição, vamos promover a justiça tributária e vamos promover essa união de ricos e pobres, né, para desenvolver o Brasil e diminuir as desigualdades sociais. E, Mauro, para além dessa discussão sobre a isenção do imposto de renda ou uma eventual futura atualização completa dessa tabela do imposto de renda, a gente tem também a reforma tributária, que eu acredito que era uma das principais reformas estruturantes necessárias para o país, que estava ali interditada no Congresso e que, enfim, foi aprovada. A gente tem a expectativa de que essa transição, ou que essa mudança de regras comece a ocorrer já nos próximos anos. E aí eu te pergunto se isso vai, de fato, trazer o que se espera ou se esperava no início da discussão, que é uma maior justiça tributária. O que essa reforma significa na prática? A gente fala muito sobre o Brasil ser um país que tributa muito o consumo e, por isso, as pessoas que ganham menos acabam sendo mais penalizadas. Esse problema vai ser resolvido? A gente pode considerar que essa reforma vai dar conta disso? Veja, a reforma tributária sobre o consumo, ela deu conta de algumas coisas. Uma coisa muito importante e muito que atrapalhava e atrapalha ainda muito o Brasil é a complexidade. Você ter aí 27 legislações do imposto sobre o consumo, né, em relação aos estados, tem ainda os municípios. Essa complexidade a reforma tributária vai dar conta, né, de diminuir a complexidade, e isso vai facilitar os negócios, né, a tributação sendo feita no destino e não na origem, isso vai diminuir a complexidade. Muito bem. A questão de direcionar, né, de endereçar essa diminuição da tributação sobre o consumo e mais na renda, de início isso não está tratado, mas com a transparência que vai acontecer com a reforma tributária sobre o consumo, nós vamos ter os meios de chegar, de entender quais setores estão mais onerados na tributação sobre o consumo e como podemos fazer essa compensação na tributação sobre a renda. Mas, veja, esse equilíbrio entre consumo e renda depende de algumas coisas. Por exemplo, no Brasil, nós temos a questão da tributação de lucros e dividendos e a pejotização, né? Aquelas pessoas que optam por trabalhar com pessoa jurídica, não são obrigadas pelos seus contratantes a trabalhar com pessoa jurídica, elas têm uma tributação muito baixa. Então, se a gente não resolver isso, não temos como equacionar, tirar a tributação do consumo e passar para a renda. E quando a gente passa a tributação para a renda, nós não encontramos quem esteja submetido às mais altas alíquotas da tabela. Por quê? Porque essas mais altas alíquotas da tabela, aquelas pessoas que deveriam estar aí, né, elas estão lá pejotizadas, estão trabalhando como se pessoa jurídica fosse. Então tem algumas discussões que têm que ser feitas. Agora, em termos teóricos, diminuir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda é o que se espera. Há alguns desafios nesse caminho, e eu creio que a reforma tributária sobre o consumo vai facilitar essa transição na medida que tornar mais transparente a tributação sobre o consumo, né? E aí vamos poder ver essa justiça. A alíquota inicial é muito alta, isso é um dado preocupante para essa questão, ou seja, ela não resolve de início a questão da tributação do consumo alta. Mas, com o tempo, ficando mais transparente a tributação sobre o consumo, nós vamos ter os meios aí para fazer essa transição. Eu acredito que isso pode acontecer. O período de transição é grande, né? Bem dilatado até para que a gente possa fazer essa mudança, né? Afinal, o imposto sobre o consumo é um dos maiores tributos do país, é o imposto que sustenta as finanças dos estados. Então, teria que haver, de fato, uma transição suave para que isso acontecesse. E eu acredito que essa maior justiça de tributação do consumo e renda
vai vir com o tempo. Não é uma consequência imediata da reforma tributária do consumo, mas essa reforma tributária vai abrir portas para que isso aconteça. Tá certo, então. Mauro Silva, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no RIC Notícias Opinião. Nosso tempo já está quase se esgotando. Eu acho que é um esclarecimento importante até quando a gente fala de um assunto que é tão sensível à opinião pública. Então, nossas portas aqui do RIC Notícias Opinião estão sempre abertas, viu? Boa tarde, agradeço a todos. Uma boa tarde para todos que nos assistem. Valeu, obrigado.